Saudações, minha gente, aqui o rabequeiro Caio Padilha com mais um episódio da Memória da Rabeca Brasileira. Hoje nós vamos falar do rabequeiro Nelson da Rabeca, o alagoano que despertou interesse de tanta gente no Brasil, não só pela sua musicalidade, mas pelas suas ideias, pela sua maneira de encarar o seu fazer e os seus saberes. Então, pessoas como José Eduardo Gramani, o próprio Luiz Fiammingue, o Thomas Rohrer, que também vai falar nesse episódio pra gente, e muita gente se interessou pela vida e obra de Nelson da Rabeca. Uma das coisas, por exemplo, que ele fala no disco Tradição Improvisada, né, é muito interessante. Ele já começa falando sobre como o gravador é também um professor na vida dele. Vamos ouvir esse trecho aí em que ele fala sobre isso pra gente. A música nova é assim, o gravador, a gente precisa ter um gravador em casa, porque a gente faz aquela música, às vezes faz de repente e ela não sai boa, né? Gravou, escutou, não sai boa. Então, acaba grava de novo, então ia afetando. Quando afeta, pode tocar os assombrados por onde tiver. O gravador é que nem um professor, ele ensina a gente a fazer a tocada. Eu comecei a falar sobre essa coisa do gravador porque eu achei ele uma ponte para botar na conversa o Thomas Rohrer, que começou a se aproximar do seu Nelson da Rabeca e perceber que toda a curiosidade do seu Nelson a respeito do som, da construção do instrumento e sua curiosidade pela improvisação, pela experimentação, né, seriam interesses em comum com o Thomas, né? E aí, na entrevista que eu fiz com o Thomas Rohrer, apareceu também a questão do gravador nos encontros que ele tinha com o Nelson. E aí eu achei legal iniciar o programa tendo o gravador como ponto de encontro entre esses dois grandes músicos. Vamos ouvir um pouquinho o que é que o Thomas falou sobre o gravador nos encontros que ele tinha com o seu Nelson. No começo, o gravador era muito importante, ele gravava tudo e escutava em seguida. Então ele me pedia para tocar solo, aí eu tocava com preparações, tudo ligado num amplificador gigantesco, que ele gostava de tocar um amplificador, porque ele era um pouco surdo. Então eu fazia lá um improviso abstrato com preparações, ele gravava tudo com fita cassete, em seguida eu escutava os mesmos 20 minutos com a maior alegria do mundo. Então ele começou a ficar curioso a isso, eu tocava junto com as músicas dele, me encaixava de alguma forma. Assim começava esse diálogo na casa dele. Surgiu a vontade dele, é minha, de levar isso para um público maior também. E realmente a parceria entre os dois foi levando a música de seu Nelson para um público cada vez maior. Prova disso é o disco Tradição Improvisada, que nasce nesse contexto aí, enfim, gravado ao vivo, né? São 23 faixas, entre esses shows que o Nelson, o Thomas e a dona Benedita faziam, com improvisações e composições de todos esses, né, músicos, e mais outros que participaram também na percussão, trompa, enfim, tem outros instrumentos também que participaram nessas faixas. A gente vai ouvir algumas, por exemplo, vamos ouvir Saudade de Viajar, do seu Nelson da Rabeca. Pois é, minha gente. Esse disco é de 2018. Vocês podem conferir ele no YouTube. E, enfim, participação também da companheira dele, Dona Benedita, né? E, principalmente, a parceria com o Thomas Rohrer, que também tocou com ele, Rabeca, em várias faixas. E o próprio Nelson da Rabeca fala o quanto é bonito ouvir
duas rabecas tocando emparelhadas nesse disco, né? Então vale a pena conferir. Vamos ouvir a opinião do Nelson aí sobre essa coisa das duas rabecas emparelhadas. Porque duas rabecas tocando emparelhada é muito bonito. É bonito. A gente concorda com o seu Nelson da Rabeca. É tão bonito que a gente vai ouvir algumas faixas já desse disco, Tradição Improvisada, lançado pelo selo Sesc e tudo mais. Mas antes, é interessante, esse próprio título do CD, né, Tradição Improvisada, revela muito a concepção que o seu Nelson tinha do seu próprio fazer, né? Ou seja, de estar aberto ao novo, de não olhar para a tradição como sempre uma repetição do mesmo, mas como uma maneira de estar sempre aberto para novas possibilidades, para não estagnar e sempre passar a tocar melhor por ter essa postura, né? Vamos ver o que ele fala um pouquinho sobre isso aí. A gente, quanto mais toca, mais aprende. A gente nunca está aprendido para tocar. A gente tem de ir inovando a tocada, que é para não ficar somente naquilo, porque se ficar somente naquilo, a pessoa vai tocar num canto, quando chega lá, tocou, né? Quando pensar que não, lá ele já sabe o que a pessoa vai tocar. Aí a pessoa já vai tocando uma coisa mudada. Essa é uma das opiniões fascinantes que fazem a gente se interessar pela vida e obra do seu Nelson, né? Falar um pouquinho do seu Nelson para vocês. O seu Nelson da Rabeca, ou Nelson dos Santos, nasceu em Muriti, né? Joaquim Gomes, Alagoas, em março de 1942. Trabalhou no campo, né, como agricultor, e ficou conhecido por tocar sempre na Praia do Francês e na Rádio Imperial, aos domingos, no programa Campinas das Alagoas. O nome dos pais deles era Marcolina Maria da Conceição, a mãe dele, né? E o pai, José dos Santos. Uma das coisas interessantes da coisa do seu Nelson é porque ele tinha essa visão total sobre o que ele fazia, né? Ele tinha noção sobre as madeiras, sobre a construção do instrumento, a afinação, amplificação do instrumento, e ele compunha suas próprias músicas, né, que ele tocava. Então isso fez com que muitos pesquisadores se interessassem por ele, entre eles o José Eduardo Gramani, né, que teve o livro organizado pela filha dele, Daniela Gramani, chamada Rabeca, o Som Inesperado. É legal dar uma olhadinha nesse livro, porque tem toda uma documentação fotográfica, inclusive, do seu Nelson fazendo suas rabecas, que depois, posteriormente, também acabou sendo também registrada em filme, né? Assisti até, não muito tempo atrás, o filme 3 Dias com o Mestre, né, documentando esse processo de feitura de uma rabeca do seu Nelson. E a rabeca do seu Nelson virou praticamente uma grife, né? Todo mundo que tem uma rabeca do seu Nelson exibe um pouco com esse status de uma grife da rabeca brasileira. Mas o interessante é que, como fala o Zé Eduardo Gramani, ele tinha um interesse muito vivo pelos resultados sonoros da construção material do instrumento, né? Uma preferência pela jaqueira, madeira da jaqueira, que segundo ele teria um verniz já natural, né? E a madeira que dava um bom som. Ele tinha essa coisa da rabeca de coxo, né? A rabeca escavada em duas partes e depois ajuntadas. E pérolas que ele ia soltando nas entrevistas, né? Sobre música, sobre a diferença rabeca e violino, sobre som. Por exemplo, eu gosto muito quando ele fala, nesse livro, o Gramani cita, né? Que a música dá saúde para quem toca um instrumento. Essa ideia de que a música é ligada à própria vida, né? Ligada à saúde da alma, à saúde do corpo. São coisas de quem vê o seu fazer de uma maneira total, né? Transversal. E o Gramani salientou que encontrou na afinação que o Nelson da Rabeca usava alguns equivalentes lá no fandango, né? Na rabeca que ele pesquisou também em Morretes. Nas rabecas do Martinho dos Santos e tal, ele fala no livro, né, a rabeca dos fandangos, também em Paranaguá, com Júlio Pereira, que são afinações abertas, que a gente chama, né, que a afinação das cordas
soando sozinhas já afinam num acorde maior, né? De tonalidade maior. Então fica aí a dica de dar uma olhadinha nesse livro sobre o capítulo que trata da construção das rabecas do seu Nelson e os comentários do Zé Gramani e do Luiz Fiaming. Mas voltemos aqui aos comentários do Thomas Rohrer, porque tudo isso tem a ver com uma ideia de curiosidade aguçada que o seu Nelson tinha, o interesse que ele tinha pela curiosidade do som, da construção e da composição musical, foi o que aproximou ele do Thomas. Vamos ver o que é que o Thomas fala sobre essa criatividade do seu Nelson. O Nelson, essa curiosidade imensa em tudo que era diferente, que instigava a curiosidade dele. É a vontade de experimentar, fazer similar, de outra forma incorporar. Ele é muito longe, tanto na construção, na luteria, que era bem experimental, era cada vez mais, o som também. Ele vinha de Luiz Gonzaga, tocava Asa Branca no comércio, mas logo começou a compor as próprias músicas, a Dona Benedita também, que foram ficando cada vez mais abstratos. Eram tipo ceadores com blocos de sons que ele juntava de várias formas, assim, com ritmos irregulares, métricas assimétricas, ritmos harmônicos bem irregulares também. Era difícil, muito difícil acompanhar ele e tocar junto com ele. A gente se encontrava muito no improviso. Então ele, nos encontros, cada vez que eu estava no Nordeste, eu esticava mais, ficava junto tocando com ele. Era um grande prazer nosso esses tempos de encontro, de troca. A gente ficava dias tocando, experimentando rabecas, que ele tinha muita curiosidade de saber o que eu achava de rabecas, que ele enfileirado no sofá umas 15 rabecas, aí a gente experimentava cada uma, trocava cavaletes que ele tinha. Ele sabia exatamente como ajustar uma rabeca para ela ter o som, o potencial dela, assim. Para isso a construção do corpo do instrumento era uma coisa, mas o ajuste fino era feito com cavalete. Ele tinha uma caixa, fabricava constantemente, mas tinha uma caixa com, não sei, 500 cavaletes dos mais variados materiais, assim, de osso, acrílico, madeira, chifre, etc, etc. Uma vez eu estava tocando uma rabeca e ele chegava com um cavalete. Experimenta esse aí. Eu não sei, eu prefiro madeira. Aí era um pedaço de plástico de um para-choque de carro acidentado. Funcionava, porque inclusive quando eu tentava às vezes melhorar entre aspas, porque normalmente era um piorar, de ajustar facilitar o manejo do instrumento, abaixar as cordas, trocar o cavalete, essas coisas que a gente faz às vezes. Aconteceu muito raramente que o som do instrumento piorava depois. Era mais fácil para ser tocado, mas não tinha mais perdeu um pouco a alma, assim. Então, minha gente, enquanto eu fazia essa entrevista com o Thomas, fui ficando muito fascinado com a maneira como ele relatava o interesse do Nelson entre os materiais de construção do instrumento, a escuta que ele ia desenvolvendo para isso, né? A tocabilidade necessária. E aí me ocorreu de perguntar de como ele experimentava os arcos, porque às vezes a gente fala muito sobre a rabeca e esquece que ele é um cordofone de fricção, né? Ou seja, ele precisa de um arco friccionando as cordas. E os materiais do arco também influenciam muito na maneira que o som sai, que o som é produzido. E aí me veio essa questão de perguntar para o Thomas como é que era a relação dele com os arcos, com a construção dos arcos. E aí vieram alguns relatos bem interessantes que a gente vai ouvir agora sobre os arcos. Tudo que é material, ele usava muito crina obviamente crina de cavalo, linha de pesca, era muito favorizado dele também. Formatos mudava muito, o comprimento, tinha fases, a fase que ele fazia assim. Uma época eu tocava num conjunto de música antiga
nos Estados Unidos, aí eu precisava de um instrumento que tinha uma cara mais medieval mesmo. Aí um amigo meu, luthier, fez um desenho tirado de uma fotografia na internet de uma vihuela, de um instrumento de 5 cordas com os cabelos assim desse jeito, em forma de gota, em vez de Fs tinha uns furinhos no meio, em forma de 8, o corpo. Eu levava esse desenho em tamanho real para o Nelson. O senhor consegue fazer um instrumento assim? Ele fez. Foi muito bom esse instrumento que ele fez. Eu toquei com esse instrumento todo o livro vermelho na Universidade de Colômbia, lá tocando isso. Tinha maior orgulho de tocar esse instrumento com corda de tripa também. O arco, depois disso ele continuou fazendo esse modelo de rabeca. Não gostou, ele não tinha nenhum pudor assim aí depois, putz, deturbei a arte de luteria dele, assim, estraguei, que coisa. Mas era normal, ele fazia durante um tempo, depois largava, foi partir para outra. Arco também, eu levei uma vez um arco que um amigo meu falei, faz um arco, tipo arco Bach-Bogen, assim, que tem essa teoria que as partitas sonatas foram tocadas com arco com crina muito frouxa para tocar acordes de 4 notas ao mesmo tempo, etc. Aí um amigo meu fez de um cabide redondo, meia-lua, com crina solta, um arco. Aí eu levei pro Nelson, ele ficou a tarde inteira tocando com esse arco, adorou, que ficava mais cheio o som ainda, porque ele tinha um som muito orquestral de tocar. Aliás, o Zé falava muito isso também, de pensar orquestral, assim, tocar o violino de uma forma de abrangente. O Nelson tinha isso muito, ele fazia acompanhamento, melodia, acordes no meio, assim, harmônicos para todos os lados, então parecia assim, vários instrumentos tocando ao mesmo tempo. Aí esse arco ele chapou, porque talvez lembrava, ele tocava um pouco tocava acordeon quando ele era muito novo. Talvez ele conseguia tocar de uma forma que lembrava talvez um acordeon, não sei o que era. Em todo caso ele adorou, aí deixei de presente esse arco, aí durante um tempo ele fabricava arcos assim só. Alguém comprava uma rabeca, pegava um arco com crina frouxa lá, nem muito fácil. Eu pensei de novo, nossa, agora. Mas ele era bem assim, ele incorporava elementos para experimentar, com essa curiosidade imensa que ele tinha em todas as áreas. Uma vez a gente tocou em Belo Horizonte, quando foi para oficina de instrumentos do Acti. Ele adorou também, né, essas coisas que ele viu. Ele fez várias coisas, harpas eólicas, ele construiu. Um amigo nosso, muito amigo da família, Benedita Nelson, o Dr. Gustavo, encomendou uma harpa eólica, que tem cordas ressoando pelo vento, estimuladas pelo vento, né? Ele fez um tronco, cavou um tronco com cordas de violão. Aí quando o vento soprava, as cordas ressoavam. Colocava uma cabaça para amplificar esse som um pouco. Ele construía harpas também. Interessante, né, minha gente? Muita engenhosidade e criatividade que fascinavam a todos e todas que conheciam o seu Nelson da Rabeca. E ficou muito claro nessa entrevista com o Thomas que a inventividade dele na construção de rabecas fazia com que esses instrumentos ganhassem sempre um caráter diferente. Assim, é como se tocar uma rabeca do Nelson possibilitasse coisas que outras rabecas não possibilitam. Pelo menos foi assim que eu entendi mais ou menos a preferência que o Thomas começou a ter pelas rabecas do seu Nelson. Por exemplo, ele relata agora, vou mostrar para vocês, quando foi a primeira rabeca que ele comprou do seu Nelson e os relatos que derivam dessa história aí. Aí eu comprei as primeiras 2 rabecas em 2000.
quando o Nelson e a Dona Benedita vieram para São Paulo para um festival no Sesc, Balaio Brasil, acho que era. As rabecas do Nelson permitiam outras coisas. As rabecas do Maripitunga soam muito bem, mas as rabecas do Nelson são maiores, muito sólidas. Pelo menos as rabecas que eu escolhi, o que eu gosto de tocar, eram bem grandes, às vezes até um pouco toscas. Permitiam. Eu trabalho do outro lado, trabalho com o universo de músicas tradicionais. Eu entrei na Barco, no Ponto BR, várias outras histórias. De um outro lado, basicamente eu trabalho com improviso de várias formas. Aí esse improviso pode ficar mais solto, vamos dizer, experimental, com preparações. Às vezes a rabeca não soa mais como uma rabeca tradicional, coisas entre as cordas, uns motorzinhos. Trabalho com amplificação para amplificar sons quase inaudíveis, que nem uma lupa que você pode aproximar, afastar. As rabecas do Nelson permitiam muitas coisas que eram um vasto campo aberto, assim, que tinha pouca gente trabalhando nessa área. Aí eu tinha feito um projeto juntando Nelson, Zé Gomes, Gordon Smith, esse foi um projeto para Petrobras que não foi aprovado, mas isso foi um pouco o núcleo do que chega a ser depois a tradição improvisada, que surgiu depois que o Zé faleceu, dessa troca na casa do Neto, de levar o que a gente fazia com a Dona Benedita, etc., como percussionista, para um público maior. Então aí ganhamos um blues cultural na época. Aí eu juntei o Panda Gianfratti, Antônio Panda Gianfratti, um percussionista de São Paulo, mas de música experimental, mas que tem muita experiência, tocou na Jovem Guarda, passou por muita coisa. Conseguimos gravar também um disco que é a Tradição Improvisada, que junta um pouco um resumo da trajetória desde os primeiros encontros, porque eu sempre gravava na casa do Nelson também, muita coisa dele tocando, da Dona Benedita cantando. É claro que a morte do seu Nelson em 2022 foi um baque muito grande para a Dona Benedita, né? Companheira de vida e de música também, mas ela continua cantando, né? O trabalho dela continua vivo, já mesmo depois da morte do seu Nelson. O próprio Thomas excursionou com ela, fez alguns shows. A gente fez uma série de shows, pouco mais que um mês, de 6 shows aqui no Rio de Janeiro, depois que o Nelson faleceu. Uma das primeiras coisas que a Dona Benedita me pediu, que ela gostaria que eram previstas de serem feitas com o seu Nelson, né? Que ela gostaria de fazer esses shows, um pedido. Aí a gente fez essa difícil tarefa. Me colocou um pouco numa situação. Eu nunca queria ser o Thomas da Rabeca ou alguma coisa parecida com isso. Não tem nada a ver. Uma das coisas que era muito importante para mim era não tentar copiar os tocadores tradicionais, qualquer pessoa, na verdade, de achar uma maneira própria. Mas eu tinha que dar um certo sustento rítmico e harmônico para essas músicas funcionarem, para a Dona Benedita poder contar. Então, eu tinha que aprender essas músicas, na verdade, que o sustento, a melodia, tudo era na maioria das vezes o seu Nelson que fazia. Aí, com o decorrer do tempo, eu consegui achar uma maneira de realizar isso, que também não seja uma cópia do seu Nelson, que nunca poderia ser também. Então esse trabalho com a Dona Benedita continua. Ano passado a gente conseguia levar ela para a Europa, ela fez 2 shows na Suíça, em Bratislava, na Eslováquia também, que foi muito especial. Agora há pouco eu estava com ela no Marechal Deodoro, a gente fez um show na Praia da Francesa, na Ilha do Ferro. É muito bom.
eles têm uma longa amizade com uma família, assim, quase parte da família lá. E para vocês terem uma ideia um pouco da força, né, da beleza da voz dela, vamos ouvir, dentro do Tradição Improvisada, vamos ouvir a música dela chamada Quem Estiver Dormindo Acorde. Vamos escutar a Dona Benedita cantando um pouquinho. Quem estiver dormindo acorde pra ouvir esta canção, mas a lua me domina pelo som do violão, pelo som do violão, pelo som da bequinha. Adeus, mulher ingrata, pedindo viver sozinho. 5 horas da manhã, quando vem o fim da aurora. Adeus, mulher ingrata, de saudade eu vou embora. Adeus, mulher ingrata, de saudade eu vou embora. Que maravilha, não é, minha gente? Esse dueto entre Dona Benedita e seu Nelson da Rabeca. Uma das coisas que eu gosto nesse disco é justamente o clima de intimidade que ele tem com o ambiente em que era gravado, né? A gente percebe em muitas faixas as sonoridades extra, vamos dizer assim, inesperadas, né? Às vezes barulho de carro, barulho de cachorro, de gato, gente entrando na casa. Tem uma coisa de uma música muito viva e que transparece muito a intimidade desses dois artistas. Uma intimidade que o Thomas Horrer teve o privilégio de adentrar e conviver um pouquinho para ter licença, né, para estar licenciado a fazer essas gravações e ajudar a divulgar o trabalho dos dois aí mundo afora. Vamos ver um pouquinho sobre o que o Thomas fala disso. Era muito isso com o Nelson também, aí tinha muita intimidade, então eu podia filmar sem que isso fazia a mínima diferença. Então a gente inclusive está preparando um filme sobre Benedita, Nelson, o Tradição, as vivências que eu tive com eles. Tem muito material gravado. Fomos lá em setembro de 2021 passar 3 semanas filmando com eles. Fora disso, tem um material muito rico de gravações caseiras com celular. Uhum. E coisas que antes de ir para esse encontro, sabe, que eles em Ceará, eu passei no Nelson, eu gravei ele lá. Uhum. Falando sobre as rabecas, mandando mensagem para os rabequeiros de lá. A gente espera que esse material todo, coletado nesses anos de convívio entre o Thomas Horrer e o Nelson da Rabeca, Dona Benedita, etc., possam realmente nos brindar com novos projetos, né? Novos filmes, novos discos, que a gente vai ficar muito feliz em apreciar mais um pouco de todo o legado que o Nelson da Rabeca nos deixa. Se você gostou desse conteúdo do Memória da Rabeca Brasileira, vai lá no Instagram, me segue, caiopadilha.mambembe, @caiopadilha.mambembe. Vai também lá no nosso canal no YouTube, Memória da Rabeca Brasileira. Inclusive, a gente lançou no mês passado o videocast, né? Comemorando 4 anos de Memória da Rabeca Brasileira. E no final do videocast, eu estou justamente homenageando Nelson da Rabeca e Luiz Paixão, que foram 2 mestres que nos deixaram durante esses 4 anos, né, de websérie. Então fica aqui nossa homenagem e o nosso convite para que vocês continuem compartilhando, comentando, interagindo com Memória da Rabeca Brasileira. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.